Bom, e a defesa de Júlio Casares tentou suspender as investigações contra ele, tá? No caso, é em relação à investigação que apura a venda ilegal de camarote no estádio do Morumbi, além da investigação ainda sobre uma suposta lavagem de dinheiro no São Paulo Futebol Clube. O pedido foi realizado na última segunda-feira. Até o momento, o juiz do caso não respondeu esse pedido. Enquanto isso, as investigações ocorrem normalmente. A defesa de Casares também tentou participar das oitivas de testemunhas dos casos, tá? As oitivas ocorreram aí na última quinta-feira. Quem foi ouvido foi o diretor financeiro do São Paulo, Sérgio Pimenta, além de uma outra oitiva com uma funcionária que trabalha diretamente com a presidência, cujo nome não foi revelado, tá? O pedido da defesa de Júlio Casares para participar dessas oitivas foi negado pela Polícia Civil, obviamente, né? Casares pediu então que as investigações ali fossem suspensas. Eles alegam que tem o direito total de fazer as perguntas para as testemunhas ouvidas aí na quinta-feira. Mas não é um julgamento, né? É uma oitiva, então não tem por que vocês estarem lá perguntando para essas testemunhas, né? Pelo pouco que eu conheço do que eu assisti do Suits, né, que é a série da Netflix lá, então eu acho que vocês não têm muito direito a isso não. Membros da Força Tarefa se mostraram surpresos aí com o pedido da defesa de Júlio Casares que está completamente desesperado. A casa vai cair, fi. Matheus Belém voltou a treinar com o elenco do São Paulo. O zagueiro voltou recentemente de empréstimo junto ao Camboriú de Santa Catarina, onde ele teve alguns jogos, né? Ele vinha treinando em separado do elenco desde que retornou, mas essa semana o zagueiro passou a integrar ali o elenco profissional e trabalhou, fez as atividades com o grupo. Belém participou aí normalmente dos treinos no Estreito da Barra Funda com o elenco principal. No treino de ontem, inclusive, o Roger propôs uma atividade de 3 contra 2, ataque contra a defesa, e o Belém junto com o Nicolas revezaram ali com o Mike e Osório. Belém se torna aí mais uma alternativa no setor defensivo, além de zagueiro, né? Ele que é canhoto, pode jogar na lateral esquerda também. Belém que tem um contrato com o clube do Morumbi até o final deste ano apenas. Inclusive, a renovação de contrato do Belém foi um negócio assim que, pra mim, ainda mais por conta dos últimos acontecimentos no São Paulo, pra mim essa renovação de contrato do Belém, ela precisa ser investigada, porque não é normal você ter um jogador que o contrato dele acabou. Em 2024 o contrato do Belém tinha acabado, não tinha mais contrato, ele já estava quase indo para o Bragantino. Do mais profundo nada, o São Paulo renova o contrato dele até o final de 2026. E o moleque não joga nenhuma partida, ou seja, ele estava livre no mercado, o contrato já tinha se encerrado. Aí ele quase foi pro Bragantino, não foi, ficou aqui, mas na verdade ele não ficou aqui porque ele não tinha contrato. O São Paulo renova com o cara e o cara não faz nenhuma partida. Não é normal um tipo de negociação como essa, né? Então é algo que tem que ser investigado aí, viu? Tem coisa por fora que, não vou acusar ninguém, mas tem alguma coisa que não tá certo. Você daria mais oportunidades pro Belém? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O São Paulo contratou uma perícia, falando em tem que investigar. São Paulo contratou uma perícia para investigar os saques irregulares de valores das contas do clube. No caso é aquela briga judicial entre clube e a F-Gol, né? A empresa que fornecia alimentos e bebidas no estádio do Morumbi em jogos e eventos. A F-Gol foi uma empresa que foi contratada aí pela gestão Casares e também pelo ex-diretor do social do clube, o Dedé. São Paulo rescindiu o contrato unilateralmente, tá? O contrato previa o pagamento de 7 milhões de reais, mas a empresa, rapaziada, teria sacado 200 mil reais das contas do clube sem autorização contratual ou autorização do clube, sem previsão contratual ou autorização do clube. A F-Gol alega que eles tiveram autorização do Dedé, mas foi uma autorização verbal, nada protocolado, nada em contrato, não. Foi assim, o Dedé falou, pode fazer, tá liberado. O Dedé, lembrando o Dedé. Bom, a perícia ela não encontrou nenhuma prestação de contas, nota fiscal, detalhamento, cronograma de funcionários, nem mesmo descrição dos serviços de suporte prestados pela empresa e que seriam ali o objeto desses pagamentos, tá? Procurado pelo All Sport, F-Gol diz que só irá se manifestar nos autos do processo. A Rimaci Júnior já admite concorrer à presidência no final do ano. Vale lembrar que no começo da temporada, quando ele assume após o impeachment de Casares, o Macias ele
deixa claro que iria entregar o cargo em dezembro, independentemente do que acontecesse durante o ano, porque ele sempre deixou claro que ele não é um político, né? Que ele iria ajudar o São Paulo, mas em dezembro ele entregaria o cargo, não iria concorrer à presidência. Mas as coisas mudaram, né, rapaziada? Agora ele mudou de ideia e já almeja ir concorrer. Trouxemos essa informação, inclusive, há alguns dias atrás e ela vem se concretizando. Por enquanto, o Maciz ele não está atuando diretamente para viabilizar a candidatura. O mandatário deixa em aberto ali a possibilidade e, se seus apoiadores assim quiser, ele vai aceitar. E nos bastidores a gente tem informação de que apoiadores de Maciz veem com bons olhos ali essa possibilidade do Maciz concorrer à presidência. Isso acontece por conta aí da possível suspensão de Vinícius Pinotti, né? A comissão de ética, ela sugeriu a suspensão de Vinícius Pinotti por 300 dias, o que inviabilizaria ele concorrer à presidência. Ele que é um dos grandes nomes ali, um dos nomes mais fortes para concorrer, mas se ele for suspenso de fato, o que deve acontecer, aí ele não vai concorrer. E essa suspensão se dá por conta da compra dos áudios da tal da Adriana, áudios que revelaram o esquema ilegal, a venda clandestina do camarote 3A à presidência do estádio do Morumbi. Ou seja, o cara pegou lá as provas, comprou as provas, jogou no ventilador e vai ser punido por algo ali que, né? Enfim, né? É o jogo político do São Paulo, gente. E por conta dessa falta de opções de nomes, o Maciz surge ali como uma alternativa para a atual situação. Você é a favor da candidatura aí de Jair Maciz? Comente aqui abaixo. Se você tivesse poder de voto, se assim tivéssemos, né, no clube, você votaria no Jair Maciz Júnior? Comente aqui abaixo sua opinião. A filha do Maciz até fez um vídeo hoje falando sobre essa possibilidade. Ela disse que não conversou com o pai dela, mas ela afirma que ele tem o apoio dos aliados ali para concorrer. Acho que o Maciz vai sim concorrer à presidência, né? E aí ele deve enfrentar, se for ele mesmo, né? Ele deve enfrentar o Outem desse cara. Chega! Alexander Barbosa está na mira do São Paulo. Isso é fato, tá, rapaziada? A diretoria iniciou contatos pelo atleta essa semana, de acordo com o portal Avante Meu Tricolor. O São Paulo conversou diretamente com o Botafogo devido ao respeito e à boa relação que os clubes têm. O Botafogo deixou bem claro que não facilitará a saída de Barbosa. Se for para negociar o jogador, eles vão pedir ali uma grande compensação financeira. Diante disso, o São Paulo ali cogita tentar fazer uma proposta de pré-contrato para Barbosa para que ele chegue ao Morumbi em janeiro de 2027. Para este ano, dificilmente o Barbosa virá para o São Paulo, até porque, rapaziada, o Barbosa deve atingir ali o limite de jogos, estourar o limite de jogos, na verdade, né, para clubes no Brasileirão e tal, então ele não deve jogar não em nenhum outro clube no futebol brasileiro neste ano, tá? O clube do Morumbi vê em Barbosa como um excelente substituto para a Arboleda, mas como eu falei, ele deve estourar o limite de jogos no Brasileirão, e aí não vai dar para jogar por outro clube no campeonato. O Botafogo não quer facilitar a saída do zagueiro, algo ali para este ano seria muito difícil. Em meio a isso, a renovação de Barbosa com o Botafogo segue travada, até por conta ali da insegurança institucional que vive o clube carioca, né? A SAF deles está à venda, inclusive. Ou seja, a chance de o São Paulo contratar o Barbosa, ela é real. Não tem negociação em andamento neste momento ainda, mas se o São Paulo for avançar por algo, vai ser por um pré-contrato, visando o próximo ano. Para esse ano eu acho bem difícil. O Vasco, Santos e também o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de Barbosa. Se o Botafogo jogar a toalha na renovação, né, o São Paulo vai com tudo buscar a contratação do Barbosa sim. Mas por enquanto não há negociação em andamento, só que o jogador interessa. E o Roger Machado está sentindo e muito a pressão da torcida. Relatos apontam que o treinador apresenta sinais claros de desgaste emocional. Ele sente que ele está no cargo há muito mais tempo do que de fato está, né? Ele está há um mês, mas parece que está mais de um ano no cargo do São Paulo. Dizem até mesmo que o Roger estaria pedindo ajuda a colegas de imprensa, isso porque ele não sabe mais o que dizer e o que fazer para essa pressão na torcida ou a rejeição na torcida diminuir. Agora sabemos o porquê tem muitos coleguinhas da imprensa aí, né, passando um baita de um pano para os jogos ruins do São Paulo, enaltecendo o Roger, criticando a torcida, colocando a culpa de tudo que acontece no torcedor. Agora a gente sabe, né? Enfim, Roger Machado está há apenas um mês no São Paulo, com 9 jogos, 5 vitórias,
um empate e 3 derrotas, tá? O São Paulo venceu o O'Rings na última terça-feira no Morumbi pela Copa Sul-Americana e no dia seguinte dessa partida tinha um treino marcado no CT da Barra Funda, mas esse treino foi cancelado porque os jogadores relataram estar com muitas dores. É isso que dá você ter um treinador que tem que colocar força máxima em jogos às vezes bobos para assegurar o emprego. O Roger está forçando o elenco para segurar seu emprego e por conta disso está estourando alguns jogadores, por exemplo, é o caso do Marcos Antônio, né, rapaziada? A pressão em Roger Machado está cada vez mais forte, só uma sequência de bons jogos poderá diminuir a pressão. E eu não tô falando só de vitórias, bons jogos, São Paulo tem que jogar bem para a torcida parar de pegar no pé. Enquanto isso, vai pegar, vai ter pressão. Ele disse que tá preparado, então segura a bronca, irmão. E o fato de Dorival Júnior estar no mercado também contribui para a pressão em Roger Machado. Conselheiros que já queriam a demissão dele começam a pressionar ainda mais e parte da torcida também quer a volta do Dorival, né? O Luiz Beldia está na berlinda no Fluminense neste momento. Há relatos de que o Flu poderia ir atrás de Dorival Júnior. Por conta disso, a pressão no Roger Machado aumenta ainda mais, porque a avaliação é: o São Paulo pode perder de novo o timing de trazer o Dorival Júnior de volta. Fontes próximas a Dorival Júnior admitem que o treinador consideraria uma proposta do São Paulo como sendo irrecusável. Segundo Jorge Nicola, o São Paulo procurou sim o Dorival Júnior no último final de semana, depois da derrota contra o Vitória. O contato foi para saber se o Dorival toparia assumir a vaga de Roger Machado, vaga essa que nem está disponível neste momento, né? Mas enfim, Nicola afirma que a conversa aconteceu sem o Rui Costa, diretor executivo, né? Como a gente falou na semana passada, procuraram o Dorival Júnior pelas costas de Rui Costa. O Roger Machado tem uma sombra gigantesca, né, atrás dele, obviamente. Enquanto o Dorival Júnior estiver no mercado, o Roger Machado não terá paz. O que, na minha opinião, é um pouco injusto, né, e meio sem sentido. Trazer o Dorival Júnior no lugar do Roger Machado, eu não sei se é fazer um grande upgrade não, tá, rapaziada? Mas é a minha opinião. Fato é que, se o Roger Machado cair, o Rui Costa cai junto. Há uma estratégia nos bastidores, rapaziada, sendo montada para demitir o Rui Costa primeiro. Aí você enfraquece o Roger Machado, porque você tira um grande apoiador de seu trabalho. Foi o Rui Costa quem trouxe o Roger Machado, então você tira o Rui Costa. O Roger Machado perde e muita força no São Paulo. Assim, você consegue ali facilitar a demissão de Roger Machado em seguida e trazer o Dorival Júnior, o que para mim é uma estratégia suja, mas vindo de quem vem, não me surpreende em nada. E se continuarem dessa maneira, só vão me fazer querer apoiar o Roger Machado, porque eu detesto sujeira, eu detesto covardia. E fazer isso seria uma covardia. Quer demitir o Roger Machado? Demita ele e acabou. Quer demitir o Roger Machado? Demita os dois, então. Não quer Rui Costa, não quer Roger Machado? Tenha peito, tenha coragem e demita os dois. Mas bata no peito e assuma a responsabilidade de falar: eu demiti o Roger Machado e o Rui Costa juntos, porque eu não quero os dois. Mas não, né? Vocês de dentro do São Paulo, vocês são um bando de ratos, um bando de covarde. E vocês vão me fazer defender Roger Machado. Então é de que Moreira está buscando um atalho para convencer Roger Machado. E qual que é esse atalho? Vem treinando como meio-campista. A informação do nosso ex-AT Éder Traschini lá no GE é de que pode ser opção diante das lesões de Pablo Maia e Marcos Antônio no setor de meio de campo, e que o técnico Roger avalia o Moreira como muito esperto e profissional nos treinamentos e entende que o jovem de 21 anos encontrou esse atalho para ganhar mais chances no time, justamente o setor com mais desfalques atualmente no São Paulo. Moreira, que a gente sabe, é lateral de origem, ele fez algumas partidas como meio-campista na base, chegou a atuar como volante uma vez com o Rogério Ceni, ainda lá em 2022, e agora voltando de empréstimo do Porto, ainda não foi utilizado, mas quem sabe pode aparecer aí como alternativa no meio de campo. Giovanni Chacon, o que você pensa sobre Moreira? Se deu para ver, aí pergunto para vocês dois, se deu para observar alguma coisa nesse sentido também no treino de ontem, né? Com a atividade aberta, se teve algum sinal de que esse pode ser o caminho para o Moreira também, meu amigo. Ô Boni, depois Kaique. Diga. Posso só rapidinho citar um negócio com relação ao Moreira, até para poder auxiliar o Chacon na análise dele. Ontem o Moreira treinou em duas funções, tá?
o Roger dividiu em time A e time B. O Moreira, na primeira parte do treino, ele trabalhou como volante. Ele jogou como meio-campista. Na segunda parte do treino, ele treinou como lateral esquerdo. Porque um lateral esquerdo era o Wendel, o outro lateral esquerdo não tinha. Uhum. Porque o Enzo estava trabalhando na parte interna, né? Porque ele jogou. Então, o Moreira treinou como lateral esquerdo na segunda parte do treino. Na primeira, ele treinou como volante. Então, assim, na lateral direita, na briga da lateral direita, a gente pode ver pouquíssimo sobre o Moreira. Tá, então, informação importante também, Giovanni Chacon. Sua análise sobre Moreira, expectativas. Será que seria uma boa no meio de campo também? Qualquer coisa que evite que o Cédric Soares apareça entre os relacionados já é positivo, né? Então, o Moreira muito melhor do que o Cédric, pelo amor de Deus. O Cédric dá calafrios, né? Ver a escalação do Cédric. Oi? O Kaique discorda. Ele gosta do Cédric. Ele tem essa paixão pelo Cédric Soares, né? Impressionante que o Kaique tenha para mim, essa falha na análise de gostar do... Vocês não preferem xingar meus pais? Vocês não preferem, sei lá, de repente me ofender meu caráter, né? me agredir? Né? Eu passo o endereço, vocês vêm aqui em casa, dão um soco na minha cara, vocês não preferem? Não, jamais agrediria um amigo meu. Eu prefiro tomar um chute nos Países Baixos do que falar que eu sou fã do Cédric. Não é? Isso me pega um pouco de surpresa. Eu tinha a impressão que você era um grande fã de Cédric Soares. Mas brincadeiras à parte, eu acho que qualquer coisa que evite que o português entre em campo ou esteja entre os relacionados já é um bom sinal, né? E o Moreira, eu acho que tem muita qualidade, tá? Tem muita qualidade, isso é indiscutível. É um cara de muito refino técnico, mas que sofre com lesões. Então, ele como uma opção para o time, eu acho que é ótimo, porque ele vai estar sempre meio que à disposição, cobre ali um buraco ou outro em determinado momento e cede a posição para o glorioso Lucas Ramon na sequência. Então, para mim, isso é muito mais jogo do que o Cédric. E a situação do Mike ser melhor explicada. Porque não adianta o torcedor ficar vendido quanto à questão do Mike se não tem uma explicação por parte do treinador. Se o treinador não fala o que está acontecendo com o Mike. Opção técnica, o Mike não desaprendeu a jogar bola. E o Mike é melhor do que o Cédric. A questão é que o Mike vai errar. O problema é que o Cédric erra com 34 anos. O Mike tem 20. Então é normal que o moleque erre, né? Mas precisa de uma explicação por parte do torcedor, sem dúvida nenhuma. Então, por parte, do treinador ao torcedor, sem dúvida nenhuma, precisa de uma explicação. Então, resumo da ópera. Vejo Moreira com uma esperança de não precisar ver Cédric Soares. Eu também torço pela utilização do Moreira. Eu gosto muito do jogador, acho que tem muita qualidade, mas tem uns problemas físicos. Tomara que nessa volta ele consiga ter um pouco mais de estabilidade fisicamente. Kaique Silva, suas opiniões sobre João Moreira voltando de empréstimo agora, quem sabe possa ser utilizado como lateral direito ou também, como a gente trouxe aqui, como meio-campista. Bom, eu vou me pautar na conversa que a gente teve ontem com o Roger, que foi bem bacana, foi bem esclarecedora. E por que todos os setoristas que estavam lá ontem, eles saíram, apesar do Roger não ter cravado, o Roger cravou o Danielzinho como titular no lugar do Marcos Antônio. Falou que ele faz uma boa dupla com o Bobadilla, que eles se complementam. Apesar de, atenção, tá? Ele deixou claro também uma parte da conversa que ele considera que Danielzinho e Marcos Antônio brigam por uma posição. Que os dois são mais camisa 8. Então, é mais difícil a gente reeditar com o Roger aquele trio. Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho. Ele enxerga que como camisa 5 ele tem o Pablo Maia, lamentou que está no DM. Ele tem o Luan
E aí, um pouco mais atrás ali na hierarquia, tem Negrutti e Hugo também, que podem ser usados naquela função. Mas é o que tem, ele vai com o Danielzinho e Bobadilha para esse jogo diante do Vasco. Só que ele não confirmou, ele não cravou o Cédric como lateral direito. Ele falou que precisava ver e tudo mais. Por duas situações. Ele elogiou bastante o Moreira, a qualidade técnica, elogiou o Moreira como atleta, disse que é um cara que quer melhorar a cada dia. Mas a gente sentiu que ainda falta algo ao Moreira, talvez a confiança do ponto de vista físico, para que o Roger tenha plena confiança nele. E sobre o Mike, ele foi perguntado se subiu para a cabeça, se o garoto se deslumbrou, se o garoto se perdeu um pouco depois que subiu para o principal. Ele não tocou nesse assunto, ele nem confirmou e nem negou. Mas ele contou para a gente, confidencializou para a gente uma conversa em particular com o Mike, que contra o Atlético Mineiro, o próprio Mike assumiu que o jogo foi muito ruim, que ele errou tudo, foi mal tecnicamente, não entrou bem. E aí o Roger falou para ele que, como especialista da posição, o Roger foi um excelente lateral esquerdo, como especialista da posição, ele entendia que algumas características da posição o Mike precisaria aprimorar. Perguntou para o Mike se ele estaria disposto, o garoto super topou, só que ainda falta para ele essas características. Ele citou, por exemplo, a chegada com fôlego até a linha de fundo, para poder voltar recarregando a bateria e depois, bateria recarregada, chegar de novo até a linha de fundo. Esse tipo de situação faltou ao Mike. Então, por isso, a gente entende que, na visão do Roger, o Cédric, talvez juntando fisicamente, aí tecnicamente é um absurdo falar, mas talvez juntando essas duas questões, seja o lateral direito hoje que, na visão do Roger, que melhor substitui o Lucas Ramon. Porque, para mim, a minha avó substituía o Lucas Ramon melhor do que o Cédric. Mas eu estou passando a visão do Roger. Por isso, tudo leva a crer que, por aquilo que ele citou de hierarquia e posições, hoje o Cédric esteja à frente dos garotos e, por isso, ele deve ser o titular contra o Vasco da Gama naquilo que a gente entendeu. Importantes informações, importante atualização que traz o nosso Kaique Silva também. Vamos ver, né? Vamos ver qual será a escolha do Roger Machado, se será por Cédric Soares ou se veremos alguma novidade na lateral direita do São Paulo, depois de Lucas Ramon aplicar um golpe, nem sei de qual arte marcial, no jogo contra o Vitória, ser expulso e desfalcar o São Paulo na partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, vamos lá. Saiu notícia agora recentemente aí, que é um cara que falou que o Mike teria chegado bêbado, manguaçado para um treino ali do São Paulo. Não consegui apurar, é uma informação de um cara de uma bancada ali de debate de futebol. E assim, complicado se for verdade, né? O cara chegar de manhã ali travado, é complicado de verdade mesmo. É claro que dá para considerar que é um moleque muito novo, que subiu pra cabeça, o cara tá ali, você imagina, né? Tem 18, 19, 21, né? Tem 21 anos. Você começa a ganhar ali 100 pilazinha por mês ali, e o moleque saiu do lugar humilde e tal, o cara começa a ganhar grana. Quem nunca, né? Quem não faria? Então, assim, é complicado, precisa de auxílio. Não é pra chegar agora fritando o Mike, precisa de auxílio. Mas enquanto ele não tem essa situação resolvida, o Roger Machado tentando dobrar ali a situação, não perder o jogador, foi conversar com ele e tal. Enquanto isso, o Igor Felisberto subiu e pegou a vaga lá. Então hoje a vaga de Lucas Ramon, na ausência de Lucas Ramon, seria do Cédric, disputando a posição com o Igor Felisberto. O Cédric, eu não escondo de ninguém, que pra mim é um cara horroroso mesmo, e o Igor Felisberto é um cara craque. Então você tem o horrível e o craque. Qual que é a diferença então? A diferença tá na escolha do Roger. Não tem, mas um tem, é muito novo, o outro é muito velho. Mas um tá muito inexperiente, o outro já passou, já foi, não aguenta nem andar mais. Então não existe, é um esporte. Esporte precisa de atleta. O Cédric não é atleta, o Igor Felisberto é. Só que o Igor Felisberto é mais técnico também do que o Cédric. Então não tem lógica se jogar Cédric Soares contra o Vasco num jogo importantíssimo para a história do São Paulo. Se perder, paciência, é uma pena. Se ganhar, é uma vitória gigantesca com G, mais do que maiúsculo. Então o São Paulo tem que ir lá para São Januário e voltar
voltar com 3 pontos, porque vai ser fundamental e crucial para o restante desse Campeonato Brasileiro aí. O São Paulo deve ganhar a Sul-Americana. O São Paulo ganhou 2 jogos da Sul-Americana já. O São Paulo pega agora a Sul-Americana, se classificar em primeiro geral, ele decide todos os jogos em casa. Então o título já meio que tá vindo, né? Não dá pra discutir que não tá vindo. É favorito, e claro que é favorito. Vou falar sério, não tô zoando, é muito sério. É favorito, é claro que é. Então, se o São Paulo conseguir ir bem no Brasileirão, é fundamental para jogar aquela Copa do Brasil também com cabeça tranquila, com o elenco que vai voltar. Vai voltar o Lucas Moura, vai voltar o Marcos Antônio. Tem caras para voltarem aí no meio do ano, onde o São Paulo vai estar com afunilamento ali de Copa do Brasil, Sul-Americana, parte muito séria do Brasileirão. É importante estar com força máxima sim. E aí, o Igor Felisberto, depois de ganhar a posição, ele vê o Moreira também ganhar nome ali no São Paulo, e o Moreira também, assim como o Igor Felisberto, pelo que eu fiquei sabendo, encantou o Roger Machado. Só que o Moreira, ele nasceu no São Paulo como lateral direito e na base também fez a lateral esquerda. Agora, ele ganharia a chance de meio-campista ali, de volante, justamente pro lugar do Marcos Antônio. É claro que se você pensar, poxa, tá o Bobadilha e o Danielzinho disponíveis, então não vai ter realmente o Moreira jogando como titular. Agora, o São Paulo tendo que mudar um jogo, tem que atacar mais o time, o Moreira ele passa a ser uma peça ali bastante fundamental. Muito jovem ainda, pode conseguir fazer história no tricolor paulista, basta que ele não tenha mais as contusões. Um histórico de lesão do menino aí absurdo, e é uma coisa muito impactante, nada mesmo. Olha só, o Reinaldo, lateral esquerdo, ele deu uma entrevista e ele falou que ele jogava com medo, que lá no São Paulo a cobrança é muito grande, que ele foi considerado o cara da resenha. O Rafinha, o Reinaldo, quem é o cara mais resenha do São Paulo? Ah, o mais resenha é o Reinaldo. Aí chegava pra outro cara lá, Daniel Alves, quem é o cara mais resenha? Ah, é o Reinaldo. Chegava pro, sei lá, o Benítez, quem é mais resenha aqui? Ah, o Reinaldo. Então foi todo mundo. O Reinaldo ficou 13 anos no São Paulo. Em todos os momentos, o Reinaldo era considerado o cara mais resenha. Resenha é o cara bom papo, mais animado, que anima a galera, tá sempre festejando, anda com a caixa de som, sabe aquelas caixas JBL, anda com a caixa de som nos corredores, vai no vestiário, ele é o resenha. Ele é o cara que bate papo, ele é o amigão. E aí ficou ruim pra ele, porque ele considera que ele teve a sua carreira no São Paulo prejudicada, porque ele foi considerado o resenha. Ele fala que ele teve números assim alarmantemente bons, que são bons de verdade, e que ele é muito técnico, que ele é muito raçudo, que ele não entrega os pontos, ele quer ganhar todo o jogo. Então que o resenha ficou muito ruim pra ele. Ele falou que ele se apegou muito ao filho dele e tal, pra esquecer um pouco a paranoia do que é jogar num time gigante, mas que no começo, que ele vinha jogar e tinha medo de errar, medo de jogar porque ele ia ser cobrado por torcedores vorazes, muito ali inflamados por um senso comum, né, quando de uma derrota. Então, assim, é complicado realmente pensar no quanto que a nossa voz, né, minha, de vocês aí, impacta diretamente no cotidiano desses caras. Antigamente o cara era uma distância absurda, hoje você fala com os caras por rede social normal. Então, realmente tem que tomar cuidado com o nível de cobrança que vai ser feito de agora em... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.